Cumprimento todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o irmão orando, e eu rindo aqui, me lembrando, que eu acabei de abrir meu telefone, e minha esposa mandou uma mensagem. Esqueça que você está na sede. Deixe Deus lhe usar. Eu não aguentei, eu ri sozinho. Deixe Deus lhe usar. Amém? Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no seu capítulo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Seu verso 24 em diante. Eu vou pedir para o presbítero Marco me dar um auxílio aqui. Está lendo essa passagem aí para mim. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. 1 Reis, capítulo 3, verso 24. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se entristeceram por seu filho, e disse: ah, meu senhor, dai o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja devido. Então respondeu o rei: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma a mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados, esse texto a qual acabamos de ler, ele vai relatar a história de um dos maiores feitos que fez o rei Salomão, que foi um julgamento após ele ser consagrado rei, e para testar o início da sua sabedoria, a qual Deus lhe deu, veio duas mulheres, a qual todas duas tinham tido filhos, e uma deitou por cima do filho e o matou. Aí na madrugada ela pegou o filho, foi lá, botou junto da outra e pegou o filho da outra, e a confusão foi formada. Mas para a gente entender o que Deus quer falar conosco, nós temos que voltar para o começo, para o início, onde tudo aconteceu. E é de saber se é da igreja que o rei Salomão ele herdou um trono que foi por muito tempo do seu pai, o rei Davi, a qual Davi, todo o tempo que esteve na direção e no reinado sobre o trono de Israel, ele fez com que aquele trono prosperasse cada dia mais. Se a gente pararmos para pensar mais lá no começo, quando Davi foi ungido na casa do seu pai Jessé, ele ainda era jovem, um garoto, e a Bíblia vai dizer que daí para cá, ele começou, o ministério dele começou crescendo cada dia mais, e a Bíblia vai dizer que veio um urso, ele matou, veio um leão, ele enfrentou, veio o gigante, caiu por terra também, porque o rei Davi, as primícias dele, a prioridade dele estava no Senhor. E o reinado dele só teve a crescer e desenvolver. Eu vou fazer uma analogia aqui neste momento. Segundo as histórias bíblicos,
O reinado, quando Davi pegou, era equivalente a esse bairro Novo Horizonte. Mas quando ele entregou, era equivalente à cidade de Nossa Senhora do Socorro. Então só teve a prosperar e a crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos aqui que a prioridade de Davi era fazer com que aquele reino crescesse. E Salomão, quando recebeu a coroa e o cajado do seu pai, ele não quis fazer diferente. Salomão tinha a obrigação, aleluia, e a devoção de fazer com que aquele reinado continuasse prosperando e crescendo. E a Bíblia vai dizer que Salomão, ele já entrou com o pé direito, ele entrou entregando tudo o que ele tinha. Tudo que ele tinha herdado no reino, a Bíblia relata que ele recebeu de herança 1000 bois. E ele passou o facão e matou tudo. Entregou tudo em sacrifício. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: ei, o que meu pai tem feito, eu não vou ficar para trás não. Eu vou entrar fazendo sacrifício. E não é sacrifício pequeno não. É sacrifício grande. Eu te pergunto, igreja do Senhor, nesta noite, qual é o tamanho do sacrifício que tu tem feito ao plano do teu Deus? Qual é o tamanho da primícia que tu tem dado ao teu Deus? A Bíblia diz que era de costume, quando o homem oferecia um sacrifício, levantava o altar, botava lenha, pegava um animal e sacrificava. Mas com Salomão não. Salomão disse: eu não vou deixar o nível de espiritualidade do reinado do meu pai cair. Aleluia. Louvado seja o Deus que fez os céus e a terra. Ele pegou 1000 bois e sacrificou. Foi um sacrifício que revolucionou a história do cristianismo. Salomão fez um feito que conseguiu chamar a atenção de Deus. Talvez você até agora tem batido e não tem abrido, porque tu não tem conseguido chamar a atenção de Deus. Para poder chamar a atenção de Deus, o que é que tem que fazer, pastor? Sacrifício. Aleluia. Para poder chamar a atenção de Deus, o que é que tem que fazer, pastor? Renúncia. Para poder chamar a atenção de Deus, o que é que tem que fazer, pastor? Aleluia. Primícia. Quando você entrega suas primícias como sacrifício ao nosso Deus, como sacrifício ao nosso Senhor, pode ter certeza, vai chamar a atenção. E agora chega o rei Salomão, e a Bíblia diz que após o sacrifício, aquele sacrifício foi com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta primícia, que chegou como um cheiro suave até a narina do Senhor. Ei, mexeu com o céu no sacrifício de Salomão. Ei, você quer mexer com o céu? Sacrifique. Você quer mexer com o céu? Dê sua primícia. Pastor, de que é que o senhor está falando? É de dízimo de oferta também, mas também estou falando da minha e da sua vida, que tem que ser prioridade perante o Senhor. O que é que tu... Mas pastor, eu estou indo para o culto, é pouco. Você ainda pode fazer mais. Pastor, eu vou evangelizar, é pouco. Ainda pode fazer mais. Faça o melhor para o Senhor. É primícia, filho. É sobre primícia que estamos falando. Tem que ser o primeiro da terra. A Bíblia diz que Abel chamou a atenção de Deus, porque ele pegava as primeiras frutas, a mais bonita, as primícias da sua colheita, e oferecia ao Senhor. É primícia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, naquele mesmo dia, ele visitou Salomão. Aleluia.
e disse: pede o que te queres. Louvado seja o nome do Senhor. Pede o que tu quiser, Salomão. Ei, quer receber de Deus? Aleluia, chama a atenção dele. Quer receber de Deus? Dá primícia. Quer receber de Deus? Sacrifica, que tu verás o mover de Deus ao seu favor. Mas pastor, eu tenho buscado em minha vida, eu ando, oro, busco, bato e a porta não se abre. Eu oro e essa enfermidade não vai embora. Sacrifique para ver se Deus não vai. Sacrifique para ver se o próprio Deus não desce. Sacrifique, dê as primícias. Aleluia. Aí Deus diz: pede o que tu que quiseres. Aí Salomão disse: Senhor, eu não quero nada. Tu quer riqueza? Não. Tu quer o quê? Ele disse: eu só quero sabedoria, Senhor, para conduzir esse povo. Eu só quero sabedoria, Senhor. Aleluia. Salomão foi um dos homens mais inteligentes que eu já vi. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se ele pedisse qualquer coisa, Deus daria. Mas como ele usou a humildade naquele momento, Deus viu que ele não estava fazendo, não era por interesse. Ele estava fazendo porque ele recebeu. E ele diz: eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer com que o reinado do meu pai não se perca no caminho. Vou fazer com que ele prospere. Eu só quero sabedoria, Senhor, para conduzir esse povo. Aí a Bíblia diz que Deus disse: tu podia escolher qualquer coisa, pediu só sabedoria. Te darei sabedoria, te darei riqueza, te darei bonança, te darei anos de vida, te darei grandes coisas, coisa que tu nunca imaginou, eu te darei, Salomão. Ei, isso tudo através de um sacrifício. Isso tudo através, porque Salomão deu a sua primícia ao Senhor. Aí eu pergunto à igreja nesta noite: se Jesus voltar agora, o que é que a igreja tem nas mãos para dizer: Senhor, está aqui, ó, eu tenho sacrificado? O que é que a igreja tem nas mãos para dizer: Senhor, está aqui, ó, eu tenho dado a minha primícia ao Senhor? Eu convido a igreja a fazer um exame de consciência nesta noite e ver se a prioridade tem sido do Senhor verdadeiramente. Eu convido a igreja a fazer um exame de consciência e ver se a prioridade não tem sido do marido, do trabalho. Se verdadeiramente a primícia tem sido para o Senhor. Quando a gente faz para o Senhor, pode ter certeza que o próprio Deus, aleluia, é o próprio Deus que vem trazer a providência. Aleluia, aleluia. Mas a minha esposa pega no meu pé se eu demorar a chegar do culto. Ei, o próprio Deus vai lá e molda ela, porque o nosso Deus ainda é carpinteiro. Dê a primícia ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata que Salomão pede sabedoria e começa a reinar com toda a sabedoria a qual Deus derramou sobre a vida dele. E o reino começou a prosperar. Aí de repente a Bíblia relata que havia duas mulheres, a qual convivia numa mesma casa.
qual dividia a mesma mesa, comia da mesma comida. E as duas geraram juntas. Só que não é necessário só gerar. Porque gerar é fácil. Agora vai ter que dar a luz. E depois que dá a luz, tem que cuidar. Aleluia. Aquilo que tem gerado na sua vida, aquilo a qual o Senhor trouxe à luz, aleluia, agora é preciso cuidar para que não venha morrer. Não deixe que o que Deus gerou na tua vida venha morrer. Não deixe que o seu ministério venha morrer. Simplesmente, aleluia, por negligência. Tudo aquilo que Deus lhe deu foi para que gere cada dia mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Diogo falou aqui sobre os jovens. E eu estava ali analisando, e é verdade. Os jovens têm sido escassos nas igrejas. Os jovens não têm mais se envolvido nos trabalhos, no ministério. E quando eu vejo, quando acontecia que o jovem se envolvia, ele desenvolvia. E hoje o jovem não tem mais desenvolvido. Essa semana eu estava conversando com o pastor Lucas. O senhor perguntou pelo servente, ou o presbítero Lucas. O senhor procurou por um servente, ele estava procurando um pedreiro. E eu disse, daqui a 10 anos, nós vamos procurar um pedreiro e não vamos encontrar. Daqui a 10 anos. Porque a geração jovem só pensa em internet. E o resto que ficou, que não se atualizou, infelizmente estão se acabando nas drogas. Você não vê hoje um pedreiro com menos de 30 anos. É sinal que não estão se formando. É sinal que não estão se formando. Não tem um pedreiro com menos de 30 anos. Porque os jovens só trabalham. Tem muito, ainda tem alguns serventes, mas trabalham só para pegar o dinheiro e farrear no final de semana. Não tem interesse nenhum em progredir. Não tem interesse nenhum, aleluia, em crescer, em se profissionalizar. Infelizmente é a realidade. Que a gente continue orando e sacrificando pelos jovens. É necessário para que se cumpra a palavra que o pastor leu aqui. A palavra do amor. É eu e você que tem que orar e interceder por essas vidas. Para que Deus tenha misericórdia. Para que Deus venha gerar na vida deles. Aleluia. Mas voltando à história, voltando ao assunto. Aquelas mulheres, elas geraram, tiveram um filho. Uma teve um filho, com 3 dias depois a outra teve. A primeira que teve um filho deitou por cima e matou. Infelizmente é o que tem acontecido no meio de muitos. Até gera, dá luz, começa a progredir. O bebê chora, mama, mas por negligência do homem, mata aquilo que Deus deu.
É o que mais tem acontecido. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas, porque o povo não tem dado ouvido. Simplesmente tem tentado botar a culpa do que tem acontecido no próximo. Foi o que aquela mulher fez. Ela foi lá, pegou o filho da outra e jogou o filho dela. Aí disse: não, quem morreu foi o dela. Ei, foi ela que matou o dela. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Pessoas têm matado o seu ministério e têm tentado botar a culpa em um ou em outro, em A ou em B, no pastor. É o que mais tem acontecido nos dias de hoje. Deixa que ela mesma tem matado o seu ministério. Aleluia. Mas a Bíblia diz que de repente essa bomba, essa responsabilidade caiu no colo do rei Salomão. Mas aí ficou fácil. Salomão era um homem dotado de sabedoria. E eu, estudando a Bíblia Sagrada, eu descobri que a sabedoria a qual Salomão usou para julgar essa causa, ele tirou de dentro da Bíblia. No livro de Êxodo, se eu não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que os homens, quando iam julgar uma causa de pessoas que diziam que era dono de uma terra, outro dizia: não, o dono é eu. Aí o juiz dizia: divide no meio, metade seu e metade seu. Então ele tirou de dentro da Bíblia. Aí ele, dotado de sabedoria, traz uma espada. Aí trouxeram a espada, ele disse: pega a criança, parte no meio. Dá uma parte para uma e uma parte para outra, e está resolvido o problema. Aí a mãe verdadeira disse: não, meu filho, não faça tal coisa. A Bíblia vai dizer que a entranha dela tremeu. Ei! E o que mais nós temos visto nos dias de hoje é pessoas que não têm um mínimo de compaixão. Mas uma mãe, aleluia, ela sabe, ela conhece, ela sente. Mas pastor, como ela sabia que aquele menino era dela? E como ela sabia que o morto não era dela? A mãe conhece, a mãe sente essas coisas. E como ela sabia que o menino estava morto? O menino não mamou e não chorou. Porque quem está vivo, puxa, absorve o leite, aleluia. Quem está vivo, toma o leite, aleluia, para se fortalecer. Mas quem está morto, não toma mais nada. E o problema daquela mãe foi o seguinte: está carregando morto. E a Bíblia vai dizer que o rei Davi, ele teve 2 filhos com Betseba. O primeiro, fruto de um adultério, nasceu doente. E a Bíblia diz que enquanto o menino estava doente, Davi estava chorando, orando e triste. Mas quando o menino morreu, ele levantou, lavou o rosto e foi enterrar. O problema daquela mulher foi enterrar. Está carregando morto. Morto não se carrega. As coisas velhas ficam para trás. Morreu, acabou-se.
O problema hoje da humanidade, louvado seja o nome do Senhor, é estar lembrando de coisas que já passou, que já morreu, de dores que foi ferido. Ei, vamos aprender a deixar tudo para trás, no passado. O que importa é daqui para frente. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Morto não se carrega, se enterra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Salomão diz: dá uma parte para uma ou para outra. Não, meu Senhor, pode entregar para ela. Não mate, nem toque. Pode entregar para ela. Deixe vivo, não mate não. Entregue para ela vivo. Enquanto a outra dizia: pode cortar. Pode cortar, divide. É muito fácil. É o que nós mais vê nos dias de hoje. Eu vejo o pastor Diogo sempre bater nessa tecla. É muito fácil dizer: mata, corta, esbagaça. Ali não tem mais jeito não. Mas aquela árvore que foi cortada, a Bíblia diz que no cheiro das águas ela brotou. Para o homem pode até não ter mais jeito, mas para o nosso Deus, Ele é aquele que dá jeito naquilo que não tem jeito. Pode cortar. É muito fácil. Não, aquele ali, cachaceiro, alcoólatra, acabou-se. Ali vai ser acabado daquele jeito. Não. Não é assim. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus nos chamou foi para amar. Ainda que aquela mulher não fosse a mãe legítima, uma suposição, só pelo ato de compaixão dela, eu acredito que o rei tinha dado a causa ganha a ela, mesmo que ela não fosse a mãe. Mas é assim que Deus julga a minha e a sua causa. Ele olha o meu e o seu sacrifício, o que eu e você tem feito, o que eu e você tem realizado, como eu e você tem se comportado, como tem sido a minha e a sua primícia. Louvado seja o nome do Senhor. E é dessa maneira que Ele julga a minha e a sua causa. Aleluia. Eu tenho uma palavra para a igreja nesta noite. Você pode até neste momento estar passando por um problema, achando que está carregando o filho morto, mas o vivo vai voltar para a sua mão. A causa não está perdida. Ei, Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo. A causa ainda não está perdida. Pode até todo mundo olhar e dizer: o filho está morto, mas o céu é o vivo. E se Deus prometeu que o céu é o vivo, se Deus prometeu que vai dar vida, pode ter certeza que o vivo vai voltar para a tua mão. Vai ter virada, vai ter vitória, vai ter cura, vai ter libertação, porque quem prometeu não foi eu, não foi o pastor Diogo, foi Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O pastor Diogo disse que vai terminar mais cedo hoje. Vai terminar mais cedo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava indagando Ele, dizendo: Jesus, e agora? O diácono André aqui é minha testemunha.
Quando eu cheguei, eu saí de casa ontem à noite. Ô presbítero André, desculpe. Eu vou acostumar, eu vou chegar lá, viu? Descansa que eu vou chegar lá. Eu disse à minha esposa ontem à noite: amanhã eu não vou para o culto de ensino não, porque eu tenho algumas coisas para fazer lá em Areia Branca. E para quem não sabe, lá nós pega a água, nós carrega a água. Nós tá que nem aquele tempo dos interior. Água para beber eu vou pegar lá na Praça da Pomba, na fonte. Aí eu tinha que encher os vasos da igreja, os vasos de casa, e tá lá para encher. Aí não trouxe nem roupa. Aí vim. Quando eu parei na empresa que desci da moto, peguei o telefone. A paz do Senhor, o Senhor prega na sede hoje. Eu botei amém. Oh Jesus. Aí eu disse, entrei em um agora, André. Nem roupa eu trouxe. Tive que dar um jeito de ir lá pegar a roupa. Tive que dar um jeito. Eu digo, a minha primícia é do Senhor. Eu hoje estou sabendo o que é viver o sobrenatural de Deus. Deus tem feito coisas comigo naquele lugar onde eu nunca pensei. Você já viu aquela palavra? Que o que Deus tem para mim e para a sua vida, nem os olhos viu, nem o ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem. É o que Deus tem feito comigo naquele lugar. Então na hora que o pastor falou, eu digo, a minha primícia é do Senhor. Eu não quero nem saber se eu vou ter que voltar em Areia Branca, se eu vou ter que gastar dinheiro. Se o Senhor me chamou, eu digo, eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só eu sei o que tem passado, o que Ele tem realizado na minha vida. Só eu sei. E outra, grande vai ser os testemunhos. Prepara. Dentro de poucos dias, talvez na vigília. O pastor falou na vigília. Grande vai ser os testemunhos. Deus vem operando. Então a primícia tem que ser dele. O sacrifício tem que ser para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo, é porque eu já venho fazendo. Mas pastor, o Senhor vem fazendo mesmo. Sei que eu posso fazer mais. Sei que eu posso buscar mais, evangelizar mais, pregar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Jejuar mais, descer mais. Sei que eu posso fazer mais. Eu tenho que procurar fazer o meu melhor. Está aqui, Salomão deixou um maior exemplo para nós. Faça o seu melhor. A Bíblia diz que aquela viúva, ela só tinha umas moedinhas. Eu não sei quanto valia, mas vamos supor que na época desse para comprar uns 3 pão. E ela poderia comprar o pão dela, levar para casa para comer com a família. Primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ela disse, primeiro meu Deus. Foi lá e depositou tudo o que tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deposite o que você tem. Se tu tem glória, dê glória. Se tu pode trabalhar na igreja, trabalhe na igreja. Se tu pode ajudar missionário, ajuda. Faça o seu melhor para o Senhor, que o Senhor fará o melhor para ti. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.